Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que é muito solicitado nas escolas. Dá uma olhadinha aí, ó, selecionando o que importa, resumos. Então, o gênero textual resumo, né, que é um tipo de gênero textual, é muito solicitado nas escolas pelos professores, na faculdade, né? Muitos professores solicitam também. Então, se prepare, porque na sua vida você vai ter que escrever algum resumo. E por isso é bom a gente conhecer e aprender um pouco mais sobre esse gênero. Então, vamos lá entender como é que se faz um resumo? O nosso desafio está aí, ó. Vocês já tentaram resumir um texto e acabaram escrevendo quase do mesmo tamanho do texto original? Vamos aprender a resumir? Resumir não é copiar, mas sim selecionar as ideias centrais e deixá-las mais curtas. Um resumo não traz as impressões pessoais de quem está resumindo. Um resumo precisa ficar pelo menos com a metade de linhas do texto original. Então veja bem, quando o professor solicita para você, faça um resumo do texto tal, faça um resumo da entrevista, faça um resumo da pesquisa, o que é que ele está pedindo? Para que você selecione as partes mais importantes, as partes essenciais, aquelas que não podem faltar. Professora, mas como que eu sei o que é mais importante? O mais importante é aquilo que traz a mensagem principal do texto, que se faltar no resumo, a pessoa não vai entender do que se trata. Então, para resumir, eu sempre tive esse hábito. O que eu fazia, né? Eu pegava o texto, pegava um marca-texto, um lápis, e ia lendo o texto e vendo o que é principal, o que não pode faltar aqui nesse texto para passar a mensagem principal. E aí eu ia sublinhando aquelas partes. Depois que eu fazia isso, aí eu ia estruturando o meu resumo, né? Eu começava lá uma introdução, né? Aquela explicação inicial, depois as partes principais do meio do texto, do desenvolvimento, e o fechamento do texto, que é aquela conclusão, mas só o essencial. Então, o resumo, ele tem que ter metade ou menos da metade do tamanho do texto original, porque senão não é resumo. Se ele ficar grande, ele continua sendo um texto igual ao outro e ele não resumiu. O objetivo do resumo é justamente trazer as informações essenciais em menos linhas, em pouco espaço, né? Então, mais objetivamente, de uma maneira mais rápida, mais objetiva para quem vai ler. Então, quando o professor solicita um resumo, ele quer que você leia o texto original, extraia daquele texto as ideias principais, aquelas que não podem faltar para a compreensão daquele conteúdo, daquela entrevista, daquela pesquisa. Então, só aquilo que é principal. E aí você organiza essas ideias principais em começo, meio e fim, para que faça sentido. Tá vendo o que é resumir? Resumir é isso. Então, por isso, a gente precisa seguir aí essas dicas. Vamos ver aí mais algumas dicas. Um resumo, ele deve conter o tema do texto, ou seja, o assunto do texto tem que estar ali, você não pode fugir do tema que foi proposto. As ideias principais e essenciais, uma conexão lógica entre as ideias, e aí entra uma coisa super importante. Depois que a gente tira aquelas partes principais, a gente precisa ligar essas partes. E nós já tivemos uma aulinha explicando quais são as palavrinhas que estabelecem essas ligações, as conjunções, os conectivos, que são aquelas palavrinhas que ligam uma parte do texto à outra, né? Que é, portanto, mas, porém, logo assim, no entanto, assim como, mas também. Essas palavrinhas são importantíssimas, porque elas estabelecem uma ligação entre essas partes que nós selecionamos. Então, essas partes essenciais do texto que nós tiramos, agora precisam ficar ligadas umas às outras para fazer sentido, não é? Porque senão fica só um monte de frase solta, aleatória. Isso não pode acontecer. Aí vão entrar os conectivos, são aquelas palavrinhas, né? Então, eu começo ali a introdução, né? A água da chuva, por isso, aí o por isso vai estabelecer uma relação entre essa primeira parte e a outra parte. Essas palavrinhas são essenciais no nosso resumo, porque elas é que vão estabelecer a relação entre essas partes do texto para ele fazer sentido. Então, ó, quando ele fala conexão lógica entre as partes do texto,
essa conexão lógica ela é garantida pelos conectivos, por essas palavrinhas, as conjunções, né? Às vezes os pronomes. Então vamos continuar aí. Um resumo não deve conter exemplos em excesso, até porque se você colocar exemplo demais, seu resumo vai ficar grande, muito extenso, não vai ser um resumo. Ele também não deve conter, olha só, detalhes secundários, coisas que não são importantes, e nem a opinião pessoal, a não ser que ela seja solicitada. E aí, a gente tem uma diferença essencial entre o resumo e a resenha. O resumo, ele só se limita a colocar as ideias principais do texto que você leu, do texto inicial. A resenha não. A resenha você faz um resumo e depois coloca a sua opinião, as suas impressões. Tá vendo como são dois gêneros parecidos, mas diferentes? No resumo não tem opinião. Você só vai reescrever o que é principal e essencial do texto original. Vamos ver. Aqui nós temos um exemplo de um resumo. Coloquei pequenos trechos para vocês entenderem o que a professora está falando. Então aqui a gente tem um parágrafo, que é esse texto 1, de uma notícia, que fala assim: a prefeitura inaugurou ontem uma nova biblioteca no centro da cidade. O espaço conta com mais de 15 mil livros, salas de estudo e computadores com acesso à internet. O objetivo é incentivar a leitura e oferecer um local de aprendizagem para os estudantes. Bom, imagina que o professor tivesse pedido para você resumir esse parágrafo dessa notícia. Quais são os passos, então? Olha só. Nós vamos fazer a seleção das ideias principais. Quais são as ideias principais? A notícia precisa dizer que a prefeitura inaugurou uma biblioteca no centro. Então, eu coloquei a notícia principal e o local, né, que foi no centro da cidade. Também colocar qual é o acervo da biblioteca, 15 mil livros e um espaço para estudo. E o objetivo dessa biblioteca, incentivar a leitura e apoiar os estudantes. Selecionei as ideias principais, tá vendo? Aqui deu só 3 pedacinhos, olha o tamanho da notícia. Beleza. Agora eu vou fazer o resumo juntando essas ideias principais. Então veja bem como que eu fiz essa junção. A prefeitura inaugurou uma biblioteca no centro da cidade, tá vendo? E agora esse com, olha, que é uma preposição que junta aqui, ó, essa parte com essa. Com 15 mil livros e o E vai juntar, né? Esses 2 pedaços aqui e salas de estudo para, tá vendo? O para traz a ideia de finalidade, de objetivo, para incentivar a leitura dos estudantes. Então, eu peguei essa notícia que tinha 4 linhas e resumi em menos de 2 linhas, menos da metade ou metade do texto. Vocês estão vendo que eu trouxe a ideia principal, ela continua ali, a pessoa vai entender o que a notícia estava falando, eu tirei aquilo que não era essencial, né? E consegui juntar tudo num único texto, num único conjunto de ideias. Isso é um resumo. Vamos ver outro exemplo. Peraí. Texto 2. Pesquisas recentes da Fiocruz apontam que o aumento dos casos de dengue no Brasil está relacionado à falta de saneamento básico em muitas regiões. Além disso, a proliferação do mosquito Aedes aegypti cresce em áreas com acúmulo de lixo e água parada. Seleção das ideias principais. O aumento da dengue ligado à falta de saneamento e que o mosquito cresce em locais com lixo e água parada. São as 2 ideias principais desse texto. E agora, olha o resumo final. Estudos da Fiocruz mostram que o aumento da dengue está ligado à falta de saneamento e ao acúmulo de lixo e água parada. Tá vendo que eu resumi tudo isso aqui nessas 2 linhas, trazendo a ideia principal, que houve um aumento dos casos de dengue e que eles são causados pelo acúmulo de lixo, a falta de saneamento e a água parada. Fiz um resumo da ideia principal que estava aqui em menos de 2 linhas, né? Então, tá vendo que o resumo, ele é a junção das ideias principais. Eu não posso fugir do tema, daquilo que é importante, essencial,
mas eu deixo aquilo que não é essencial de fora e o tamanho do texto vai diminuir muito, por isso se chama resumo. Vamos ver outro exemplo. Maria acordou cedo, tomou café e foi para a escola. Durante a aula, a professora anunciou uma feira de ciências. Maria ficou animada, pois sempre gostou de experimentar e pesquisar. Vamos selecionar. Agora a gente tem um texto narrativo, tá vendo? Que conta uma história, diferente dos outros textos que nós vimos. As ideias principais. Maria foi para a escola. A professora anunciou uma feira de ciências. Maria ficou animada. Como que eu vou resumir isso tudo? Na escola, Maria ficou animada ao saber da feira de ciências anunciada pela professora. Olha como a gente colocou todas as ideias aqui em uma linha praticamente, né? Eu resumi tudo que estava aqui, colocando as ideias principais e reconstruindo esse texto. A escola apareceu aqui em primeiro lugar, aquela tinha aparecido, né, depois. Que a Maria ficou animada também veio aqui. E aí eu organizei o texto, na escola, vírgula. Maria ficou animada ao saber da feira de ciências anunciada pela professora. Viram como é que a gente pode reescrever o texto, organizando as ideias e resumindo tudo que estava ali? Então, nessa aula, nós aprendemos o que é um resumo, aprendemos como fazer um resumo, né? Como construir, tirando as ideias principais e juntando essas ideias aí através das conjunções, das preposições e da organização textual. Eu acho que agora, quando pedirem um resumo para você, você sabe direitinho o que fazer, não sabe? Então eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.